realizando. Amém? Eu acho que eu não esqueci de mais nada. Lembrar de alguma coisa aí? Não, né? Então, acho que é só isso mesmo. Vamos entrar, então, para a palavra de Deus. Domingo passado, o Espírito Santo de Deus tem trazido para nós uma direção dentro da palavra dele, né? Então, assim, domingo passado foi uma manhã de Santa Ceia e nós queremos mergulhar nesse, nesse assunto, nesse conteúdo bíblico que é o sangue de Cristo. Às vezes as pessoas até assustam quando fala sangue, derramamento de sangue, que coisa é essa? Parece estranha, mas hoje nós estaremos trazendo isso dentro da palavra do Senhor. Nós vamos mostrar algumas coisas importantes que a palavra do Senhor nos dá, e você e eu precisamos crescer nesse assunto. E a mesa do Senhor, que é a Santa Ceia, o Senhor tem nos trazido assim, de uma forma muito linda, revelações que vai nos fazer vencer, e nós podemos desfrutar das riquezas insondáveis de Deus. Então, no domingo passado, foi ministrada aqui uma palavra muito forte. Se você tiver interesse, entra lá no nosso canal do YouTube, lá tem acesso à palavra do domingo passado, e nós ministramos, o Lucas ministrou Mateus capítulo 26, e hoje também nós estaremos dando uma sequência nesse mesmo capítulo. E eu quero colocar você aqui para relembrar tudo isso que foi ministrado. Eu queria que você, que participou do domingo passado, eu quero fazer uma pergunta para você, para ver se você consegue lembrar, e se você estava com atenção na palavra do domingo passado. Então, domingo passado foi falado que uma frase, que todas as vezes que nós vamos cear, nós ouvimos essa frase. A frase é: na noite em que foi traído, tomou o pão e o cálice. Irmãos, o que essa frase ela tem a ver conosco? O que ela revela para nós? Por que na noite em que foi traído? Por que a Santa Ceia ela associou justamente na noite que Jesus foi traído? Você não vai responder para mim, você vai responder para você. Você saberia me explicar por que a ceia foi celebrada na noite que Jesus foi traído? Eu queria que você sondasse isso. Sabe o que significa isso? A nossa mente, irmãos, ela é muito acelerada. Nós estamos em um processo, de buscarmos muita informação. Irmãos, nós queremos ser bom em tudo. Queremos ser bom em cuidar do nosso cabelo, nós queremos ser bom em fritar ovo, nós queremos ser bom para tudo. Aí sabe o que acontece? Nós armazenamos muita coisa. Só que o nosso cérebro, ele precisa das prioridades. E aí acaba que você não fica bom em coisa alguma. Porque no YouTube, por exemplo, você aprende até fabricar bomba atômica. Desde fritar um ovo até fabricar uma bomba atômica, você vai aprender no YouTube. E aí eu te pergunto, e o seu armazenamento sobre as riquezas de Deus, o seu Criador? Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de Deus, o seu Criador. Porque nós estamos acesos. Preste atenção. A vela, por exemplo, quando ela está apagada, ela está morta, não é? Aqui não tem vida alguma, não tem calor, não é assim? Então aqui está morto. Se nós saímos daqui e fôssemos para um cemitério, os corpos recém-enterrados, eles estão frios, assim como essa vela aqui. Não tem energia lá, não tem fogo lá,
não tem calor lá. Olha, dentro de nós temos um calor. Engraçado, não é? Bebês, por exemplo, quando você vai dar banho nele, você tem que comprar ali um termômetro, colocar naquela aguinha para ele, o máximo ali, você precisa colocar o máximo, porque senão você pode queimar o seu bebê. Ou se ele tiver frio, aí você também vai prejudicar o seu bebê. Você tem que estar na temperatura exata. Aí eu te pergunto o seguinte, e esse calor que nós temos dentro de nós? E esse calor que tem dentro de nós, aceso, que nos acende e que nos deixa vivo? Já parou para pensar nisso? O seu coração, ele está batendo devido a uma pulsão que vem de Deus, que mantém você vivo. Quando você puxa o ar que você está respirando, irmãos, essa força, ela vem de onde? Ela vem do próprio Deus. É o fôlego de vida que um dia você vai voltar e estar diante do Pai, diante do Deus, do seu Criador, acreditando nele ou não. Não interessa se você acredita nele ou não. Então eu queria te colocar o seguinte, nós estamos sobrecarregando, sabe, os nossos armazenamentos e não estamos conseguindo processar tanta informação desse jeito. E aí você está misturando o que é prioridade, o que não é, o que é importante para você e o que não é importante. Você está misturando tudo, fazendo uma grande bagunça. E aí o que acontece? A palavra de Deus, que ela é vida, ela é eficaz, ela é a luz que vai dirigir nossas vidas. E repito, eu não falei religião, eu falei a palavra de Deus. Ela é alimento. Olha, lembra quando Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Mas ele vai viver de quê? Da palavra. Ele vai viver da palavra de Deus. Então, se você não tem a palavra, cuidado, você pode estar morto e não sabe. Isso é palavras do próprio Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E se você não estiver guardando, alimentando da palavra, você pode estar morto e não sabe. No domingo passado foi lançado aqui, foi ministrado uma palavra poderosíssima que explica para nós sobre a ceia do Senhor. Existe um grande mistério que é revelado quando o povo de Deus se reúne para a ceia, para a mesa do Senhor. No dia daquela santa ceia do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que Jesus que foi que instaurou, que iniciou aquela santa ceia, foi liberado um poder, para quê? Para revelar tudo aquilo que está escondido. Há uma grande revelação para nós no dia da santa ceia do Senhor. O Senhor traz uma luz diferente para nós termos discernimento do que está escondido lá fora para nos destruir. Nós falamos agorinha na oração para a nossa vida financeira. O que está escondido aí fora? Está se instalando uma crise para aterrorizar famílias, e as famílias vão pensar, o que eu preciso fazer para cuidar dos meus filhos? Eu preciso trabalhar mais, eu preciso adquirir mais, eu preciso comprar casas, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ter mais carro, eu preciso ter mais. Para quê? É porque está tendo uma crise, vai faltar, vai acabar. Meu Deus! Então esse terror faz com que as pessoas mergulhem cada vez mais nas prisões. Então isso é uma revelação que o próprio Deus dá para o seu povo. E quando Cristo instaurou a Santa Ceia do Senhor, naquela noite, foi a noite
porque ele recebeu a revelação do traidor. Então preste atenção, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, há revelações de tudo que o inimigo, as obras ocultas, as trevas, que estão sendo feitas por todo esse mundo. Se nós estamos reunidos diante da mesa do Senhor, haverá revelação. Nada vai ficar oculto diante aos olhos dos filhos de Deus, que somos nós. O Senhor tem um compromisso, porque Ele é a luz do mundo, não é o sol. Ele é a luz do mundo. E é Ele que vai revelar e cuidar de nós. Então, na noite da Santa Ceia, preste bem atenção, Cristo instaurou um grande mover, que Ele estará revelando para nós, nos dando direção para as nossas vidas, sobre tudo que está acontecendo, qual é o melhor caminho que eu e você podemos tomar, para cuidar do nosso casamento, para cuidar dos nossos filhos, para cuidar das nossas finanças, da nossa saúde. Entende isso, irmãos? Eu conversei com o fisioterapeuta, nosso amigo, Dr. Jardel, e ele, já há muitos anos que está nessa área, eu perguntei para ele assim, deixa eu te perguntar uma coisa, a academia, se eu dedico à academia dia e noite, porque a academia ela parece ser uma fonte de saúde. Então, doutor, eu queria te perguntar o seguinte, se eu começar a mergulhar 3 vezes ao dia, cedo, à tarde e à noite, e eu começar a malhar e tudo, não estou dizendo de criar músculos, mas eu começar a ter aquele, sincronismo, de ter todos os músculos do meu corpo trabalhado, e todos os dias. Preste atenção, doutor, e se eu te perguntar, e os meus músculos? Eles não vão se desgastar? Porque eu vou ficar fazendo exercício todos os dias, desnecessário, porque eu estou querendo manter saúde, eu quero fonte de saúde, mas eu não estou desgastando, eu não estou perdendo. Então preste atenção na pergunta, o fato aí é que tudo, de forma exagerada, ela começa a destruir você. Então ele me explicou a necessidade que o nosso corpo precisa. Tudo tem que ter um controle. Nada na nossa vida pode ter um descontrole. Se você ganha dinheiro demais, se você trabalha demais, se você vai para a academia demais, entende? Sexo demais. Irmãos, tudo isso é prejudicial. E nós precisamos, nesta manhã, estarmos diante de Deus, para que Deus possa se revelar a nós e nos dar a direção e o controle, o equilíbrio, para que nossa vida possa ser com qualidade. Então eu queria convidar você, para que nós possamos estar nesta manhã, na mesa do Senhor, recebendo dEle, e tendo dEle, nesta manhã, esse desfrute da palavra, de conhecermos Ele, de entendermos mais sobre Ele, e queremos estar na presença dEle, nesta manhã, em nome de Jesus. Abra comigo aí, o texto principal, Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 8, nós vamos ver os versículos 8 até o 13. Hebreus 8, os versículos 8 a 13. Olha só, a partir dessa primeira frase, que o próprio Deus está
sendo anunciado. Versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles. Eu me afastei deles. 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Permita-me repetir. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Todo mundo vai conhecer a Deus, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai conhecer e saber quem é Deus, do menor ao maior. Versículo 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado, envelhecido, está a ponto de desaparecer. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, estamos aqui diante do Senhor, na mesa do Senhor. Se revele a nós. Queremos mais, queremos te conhecer, queremos te receber, ó Pai, e queremos ser alimentados pelo Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluias. O texto que está se referindo, está falando de uma nova aliança. Eu quero que você lembre que o mundo, ele não está só. O mundo, irmãos, ele não está desconectado de Deus. Tudo está no controle de Deus. Até às vezes, as catástrofes, as grandes desequilíbrio da natureza, parece que Deus se esquece de nós, que Deus, cadê o amor de Deus diante de todos esses cataclismas que acontecem no mundo? Eu quero te falar que Deus sempre teve o controle de todo o universo, desde as cadeias alimentares dos seres que vivem nessa terra, no ar, aquático, no espaço, na terra. Deus sempre teve o controle de todas as coisas. Nada nunca teve fora do controle de Deus. Ele nunca abandonou a terra. O dilúvio, por exemplo, ele teve uma grande contribuição. Deus moveu a terra. Aonde era deserto se tornou mar. E aonde era mar se tornou deserto. Vocês sabiam disso? Que por causa do dilúvio
teve uma troca gigantesca e toda a terra foi alterada. Aonde era deserto se tornou mar. Eu já mergulhei aqui, alguns já mergulharam no fundo do mar, e teve lugares que nós estávamos mergulhando, e que dentro do mar, nós olhávamos assim, nós perdíamos de vista tanta areia, não tinha nada. E tinham outros lugares no fundo do mar, que você mergulhava, e que era um grande abismo, gigantesco, com pedras gigantescas, com corais coloridos, e tinha plantas aquáticas, e nós olhávamos aquilo e parecia um aquário gigantesco, das coisas mais lindas do mundo. Então preste atenção, Deus nunca perdeu o controle do universo. Ele sempre teve o controle de tudo. Ele sempre foi aliançado sobre tudo que faz na terra. Agora, nosso Deus, ele é um Deus de aliança. A partir daí, nós precisamos entender Deus compreendendo a aliança. Você quer compreender Deus? Você precisa entender o que significa aliança. Aliança não é um anel, irmão, simplesmente, puro e simplesmente assim. Esse anel aqui é o símbolo do infinito, porque ele não tem começo e nem fim. Ele é um círculo, por quê? Porque não sabemos como começar e nem como parar. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Então, o símbolo da aliança é o símbolo da eternidade. Às vezes nós, como seres humanos, temos uma cabeça de martelo, cabeçudos, teimosos, pequenos, limitados, e que não queremos expandir, temos preguiça de pensar. Sabia disso? O celular, por exemplo, vocês sabem disso. Quando você fica ali rolando aquelas fotos e imagens ali naquele celular, sabe o que é isso? Preguiça de pensar. Você quer pegar os pensamentos dos outros e você quer aprender com aquilo que os outros pensaram, porque você tem preguiça de pensar. Isso não foi eu que disse. Isso aqui nós sabemos já, nós já estudamos sobre isso. É por isso que os celulares hoje, as pessoas não conseguem se desconectar. As pessoas não conseguem parar, porque elas querem sempre pensar que estão sendo ajudadas. Porque os celulares estão contribuindo, pensando para você, fazendo tudo para você. Como eu acabei de falar, as mulheres querem cozinhar. Espera aí só um pouquinho, qual que é o prato que você quer hoje, meu bem? Vai lá e pega um tutorial, pronto. Elas não querem ter o trabalho de criar uma nova receita. Então preste bem atenção nisso. Você quer compreender a Deus? O que nós precisamos fazer? Compreender a aliança. Porque a aliança é o símbolo da eternidade. E como falei, Deus sempre trabalhou nessa terra como um Deus de aliança. As alianças que passaram, Noé, por exemplo, nós falamos do dilúvio. O que aconteceu com Noé? Ele foi o homem que viveu os dois mundos. Ele viveu o mundo antes do dilúvio e depois do dilúvio, pós-dilúvio. Então, a partir daí, você precisa entender que, após toda a destruição dos seres vivos, Deus inicia de novo, ele reseta o mundo e começa de novo com o mesmo homem, que o nome dele é Noé. E o que aconteceu com Noé? Deus entrou em aliança. Quando Noé desceu da arca, ele oferece um altar a Deus. E o que Deus faz? A primeira coisa que Deus faz, ele estabeleceu uma aliança. E hoje todos nós temos acesso a essa aliança, sabia disso? Se você ver lá em Gênesis capítulo 9, você vai ver que Deus estabeleceu uma aliança com Noé e ele estabeleceu o arco-íris. Quando você vê, irmãos, o arco-íris nos céus,
lembre na aliança que Deus fez com Noé. Aquela ali é a aliança estabelecida por Deus, que Deus não iria mais derramar o seu juízo sobre a terra com água. Nunca mais haverá dilúvio. Entende isso? Porque o próprio Deus prometeu isso. A partir daí, eu e você vamos entender um pouco mais sobre Deus então. Como que Deus faz comigo e com você? Ele colocou um novo degrau. Vamos usar esse tapete aqui. Preste atenção comigo. Está aqui Deus. Ele estabeleceu o primeiro degrau. Qual o degrau que ele estabeleceu para o homem? Está aqui a família de Noé, desceu da arca, e ele estabeleceu o primeiro degrau para que ele pudesse andar. Ele falou: nunca mais eu vou derramar o meu juízo com águas nessa terra. Então ele caminha em cima da sua aliança. Entende? Ele caminha em cima da palavra dele. Por isso que ele é um Deus de aliança. Tudo que ele estabelece, ele caminha e ele anda e ele coloca agora toda a sua fidelidade. O que eu falei? Fidelidade. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E ele falou mais, ali nós não vamos detalhar todas as promessas de Deus. Ele falou que debaixo do sol, irmãos, a terra ia ser próspera, frutífera, fértil. Irmãos, olha toda a agricultura. O Brasil agora, irmãos, todo o mundo, o planeta Terra, está de olho no Brasil. Porque o Brasil é celeiro de sementes. As riquezas do Brasil, todas as fontes de remédios, desde a floresta amazônica e outros, o Brasil é um celeiro de riquezas para o planeta Terra. Aí o que eu quero dizer com isso? Por que Deus prospera tanto esse mundo, gente? Porque Ele prometeu. Não interessa se existem aqui muitos traficantes corruptos, os políticos corruptos, não interessa. É uma terra próspera. O povo merece essa terra? Não. Mas por que essa terra continua prosperando dessa forma? Porque Deus é fiel. Segundo, Ele caminha. Ele colocou o degrau, Ele falou que a terra seria fértil. Então Ele está ali e é fiel sobre o que Ele falou. O que Ele prometeu, Ele cumpre. A partir daí, eu e você vamos compreender Deus quando nós compreendemos a aliança. As pessoas são convidadas a fazerem parte de grandes religiões. A religião em si, meus irmãos, ela não consegue te apresentar a Deus. Ela consegue te apresentar receitas. Agora a palavra de Deus, ela nos apresenta o próprio Deus, porque ela mostra a aliança. O que significa a aliança? Que Deus caminha sobre a palavra dele. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora, nós não podemos nos limitar, irmãos, simplesmente sobre aquelas profecias que são liberadas por pessoas que são usadas por Deus. Eis, meu servo, que te digo de mim mesmo, você vai comprar um carro. Espera aí, não é esse tipo de profecia que nós estamos falando aqui. Hoje, você não pode se deter a esse tipo de profecia. Existem coisas muito importantes que nós precisamos entender nesta manhã e que o Senhor quer se revelar a você sobre as riquezas de conhecer a aliança dEle, que Ele tem com o homem. Entende isso? Ele enviou o seu Filho para desfazer as obras do diabo.
Então tem muitas pessoas que estão embaraçadas, escravas pelo diabo. E qual que é a promessa de Deus? Que ele enviaria o seu filho para desfazer as obras do diabo. Então, todas as pessoas, elas têm uma promessa diante de Deus, de quê? De serem libertas. De Deus desfazer as obras malignas, da maldade, da pobreza, de tudo que o mundo está destruindo vidas. A promessa de Deus é que Jesus iria desfazer todas as obras que estão destruindo o homem. Irmãos, nós não vamos também abrir muito o leque, nosso tempo já está acabando e eu preciso aqui já ir caminhando para o final, dizendo para vocês que cada profeta que Deus levantou na palavra dele está apontando para a aliança que Deus faz com o homem. Nós lemos aí Hebreus, agora se você ler comigo Jeremias 31, a partir dos versículos 31 a 34, você vai ver que o mesmo Deus que estabelece essa aliança, ele está desde a antiguidade mostrando as alianças que ele estabeleceu. Olha Jeremias 31, os versículos 31 a 34. Olha só, leia comigo aqui. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei, olha aí, nova aliança. De novo, está repetindo, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, ou seja, os seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, ou seja, aquele povo quebrou a aliança com Deus. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deixa esse versículo aí na tela, por favor. Irmãos, vamos pensar juntos aqui. Por que que Deus nos perdoa? Por quê? Porque somos tão infiéis. Somos homens de dura cerviz, coração duros, temosos, orgulhosos, não amamos a Deus, quebramos a aliança com Deus, não amamos a palavra de Deus. E por que que Deus nos perdoa? Vamos voltar aqui à cena do teatro. Deus prometeu. O que que ele prometeu? Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados, o que está escrito lá? É só a Ana Luísa que está aqui, gente, esqueci. Só eu e ela que está aqui? Vamos de novo, por favor. Pois perdoarei, e depois? Você precisa ler esse versículo todos os dias. Sabe por quê? Porque Deus está caminhando sobre a palavra dele. Qual é a palavra dele?
que ele jamais se lembraria dos nossos pecados. Então ele perdoa porque ele prometeu que perdoaria. Então, de novo, Deus está caminhando sobre a sua palavra. Ele estabelece o degrau. É Ele que estabelece o que Ele faz e como Ele age. Ele é fiel para cumprir. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Não interessa se você, se eu somos infiéis. Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele prometeu. Então, a partir daí, irmãos, é porque hoje nós vivemos no período da graça. E a graça independe de nós. Ele está aqui estabelecendo. Ele está derramando o seu Espírito. E o que está acontecendo conosco? Nós queremos, às vezes não. Às vezes nós estamos afim, outras horas não estamos afim. Outras horas nós cumprimos a aliança com Ele, outras horas nós quebramos a aliança com Ele. Mas Ele continua sendo fiel. Eu queria aqui abrir um parêntese para mim e para você. Ontem no CT nós falamos uma coisa tão importante. Eu quero que você entenda que existe um potencial derramado de Deus em todo o universo. A fertilidade. Ali nós estávamos falando com o Rodrigo agorinha dos peixes que tem ali dentro daquele lago, que é a tilápia. Quando nós chegamos aqui, irmãos, era um pouquinho de peixe, até o caseiro aqui esvaziou aquele lago, arrancou todos os peixes grandes que tinha lá. E aí ficou um pouquinho de água, tipo esse carpete aqui, ó. Ficou esse pouquinho de água aqui. E tinha lá os ovinhos de peixe, mais nada. E aí nós fomos lá, arrumamos todo o lago e tal, remendamos o que tinha que remendar, enchemos o lago de novo. Agora tem tanto peixe, que esses peixes estão ficando caros, porque eu tenho que manter eles vivos. Eu tenho que dar ração para eles. Então, a fertilidade de Deus, ela é incrível. A reprodução, sabe, é nítido que o nosso Deus é um Deus de abundância, irmãos. Os meninos que dormiram conosco aqui hoje, os adolescentes, estão lá, os homens ficaram aqui, as mulheres lá. Se eles prestassem atenção aí, ou não sei se eles conseguiram ter, se eles acordam cedo, mas 5:30 da manhã, eu estava em oração, e eu vi alguns pássaros raros, cantando aqui, nessa chácara. Pássaros caríssimos, que estavam cantando aqui. Preste bem atenção, irmãos. A reprodução de todos os seres vivos, dos animais, a fertilidade, a abundância de energia, de sol. Irmãos, eles estão ali, ó, fazendo placas e placas de energia solar, captando. Irmãos, como que a terra é próspera. O potencial de Deus está derramado, escancarado sobre toda a terra. E eu te pergunto, o que isso tem gerado na sua vida de potência? O que você tem realmente, sabe, assim, mudado a sua vida a respeito do seu pensamento com Deus? Você tem visto isso como o amor de Deus para você? Porque às vezes, irmãos, é assim, ó. Se nós pegássemos agora tudo que está aqui passando, as ondas de rádio, as ondas da internet, filmes, sabe, um monte de coisas, entretenimentos que estão passando aqui, a gente não vê. Mas, se nós tivéssemos um receptor de uma antena, nós iríamos receber aqui um monte de informações que está aqui derramada em todo esse ambiente. Está passando aqui, ó, conversas de celular, de televisão, de um monte de coisas que estão passando aqui e que nós não conseguimos ver, que é a física quântica. Aí eu quero te falar o seguinte: se você tivesse uma antena, um receptor para acolher, para se conectar a tudo que está sendo aqui, agora,
que está acontecendo aqui, nesse tempo, nesse ambiente aqui, você ficaria assustado. Então, o que significa isso? Nós precisamos de um receptor, de uma antena, para nos conectarmos com Deus. Porque tudo que Deus está esparramando, está doando, está prosperando, as pessoas às vezes vivem num mundo sem antena, sem receptor, desconectado, frio, desligado, apagado. Não consegue se conectar com o seu Criador. Deus querendo trazer abundância, Deus querendo curar, Deus querendo guardar, Deus querendo te dar riquezas e prosperidade. Não é dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males, irmãos. Então nós precisamos entender aqui, nesta manhã, o que o Espírito Santo de Deus está querendo dizer. Você sabe o que é esse receptor, essa antena? É quando você entrar em aliança com Deus. É quando você entrar em aliança com Deus. Todo o amor que um homem pode receber de uma mulher, ele só terá, ou só deveria ter acesso, vou corrigir aqui, que vocês vão entender agora, quando ele casasse com ela. A minha esposa, nós temos 30 anos de casados. É amor demais, irmãos. É amor demais, para um suportar o outro. 30 anos. Aí eu quero dizer o seguinte, todo esse amor, nós dois só poderíamos desfrutar desse amor o dia que nós entramos em aliança. Se nós não entrássemos em aliança, nós não deveríamos ou não poderíamos ter esse acesso a esse amor todo. Eu sei que lá fora as pessoas não dão valor ao casamento, se unem, se ajuntam sem estar casado e tal, é um outro assunto. Deixa isso para lá. O fato é, um homem só poderia ter acesso a um amor de uma mulher e vice-versa. Uma mulher só poderia ter acesso a um homem através da aliança. De ter um receptor. Assim somos nós com Deus. Deus tem derramado sua glória, derramado seu espírito, sua riqueza, suas promessas estão escancaradas na palavra dele. E por que nós não acessamos? Porque nós não temos aliança com ele. Somos infiéis. Não cremos nele, não confiamos nele. Não queremos saber dele, não queremos ouvir ele. Entende isso, irmãos? E nesta manhã, irmãos, o Espírito Santo de Deus quer falar conosco sobre essa nova aliança. Preste atenção, essa nova aliança é o fundamento de toda a vida com Deus, que nós teremos acesso a viver com Ele eternamente. Não é só aqui na terra, não é desfrutar dele só do melhor dessa terra. Ele tem prometido para nós o melhor dessa terra, que nós seremos cabeça e não cauda. O melhor dessa terra está preparado para mim e para você. Mas espera aí, não é só sobre essa terra. Ele tem novos céus, nova terra. Ele quer viver eternamente conosco, a partir do momento que nós entramos em aliança com Ele. Ontem também, no CT, nós falamos algo tão importante, que a palavrinha deserto, quando ela é registrada no Antigo Testamento, ela tem uma raiz. Qual é a raiz no hebraico da palavra deserto? A palavra raiz ali é palavra dita, ou seja, no hebraico o significado da palavra deserto é palavra dita. Deus sempre tem conduzido o seu povo para o deserto. Aquele povo que saiu do Egito, eles foram para onde? Para o deserto. E no deserto tem uma palavra
que está sendo dita por alguém, não é escrita, é dita. Agora preste atenção, no lugar como um deserto, que ali nós estaremos ouvindo, não é só a voz de Deus. Existe o tentador que nos tenta lá no deserto. Se você acompanhar sobre a tentação de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, ele foi impelido ao deserto para quê? Para ser tentado lá. E quem falou com Jesus? O próprio diabo. Falou com Jesus no deserto. Só que ele não falou uma palavra profética, de bênção, não liberou nada sobre a vida de Cristo. O que Satanás queria fazer com Cristo? Tentar Cristo para que Cristo pudesse perder a sua identidade de filho de Deus. Se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Se é filho de Deus, então pula desse penhasco. Porque Salmo 91 diz que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Então pula. Então, Satanás queria que o próprio Cristo fizesse uma loucura. Agora eu quero dizer para você que no mesmo deserto, que a palavra raiz ali é palavra dita, a palavra pode ser dita por Deus, mas também pode ser dita pelo diabo. E o mundo simboliza esse deserto. Nós estamos em meio a um mundo cheio de vozes. E agora você decide quem você vai ouvir. As vozes que você está ouvindo, você sabe quem está dizendo? Ah, eu sei, um palestrante. Qual é ele? Você conhece ele? Não, ele é muito bonito, pastor. Ah, ela é muito bonita também. Nossa, tem milhões de seguidores. E tá, e o que isso tem a ver? Não, pastor, ele é um influencer. Nossa, ele tem várias graduações, doutorado, PhD e não sei o quê. E aí? Você sabe quem é ele? Não. Pois é, então o que ele está dizendo para você? Vai destruir você? Vai arrancar a sua identidade de filho de Deus? E vai colocar outra coisa no lugar dessa identidade aí? Então não é assim. Nós estamos no meio de um deserto. E nós precisamos saber quem é que está dizendo essa voz que está soando nos nossos ouvidos. Que voz é essa? Depois você vai saber o que está sendo dito. Mas primeiro você precisa saber quem está dizendo. Quem está dizendo? Quando aquele povo saiu do Egito, Números, capítulo 1, versículo 1, disse, no segundo ano, após a saída dos filhos, dos filhos do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai. Então aqui, nós vamos ver o quê? A voz de Deus. A voz de Deus está escancarada sobre toda a terra. Agora resta saber se você tem coração para querer ouvi-lo. Você tem coração para ouvi-lo? Ah, pastor, eu tenho. Então vamos pensar comigo. Hebreus dá ali para nós uma galeria dos heróis da fé. Por que aqueles homens foram considerados como heróis da fé? Por quê? Ah, porque eles creram. Será que é só isso que aconteceu? Porque veja bem, Tiago 2 fala isso. Crê, até o diabo crê. Ele crê que ele até treme, entende? Ele treme. Por quê? Porque ele sabe da grandeza de Deus, por isso ele crê nele.
Então ele tem um tremor nele, para quê? Porque ele conhece, ele viu e ele crê em toda aquela grandeza de Deus. E por que então Satanás não está na galeria dos heróis da fé? Porque lá não é colocado o nome lá, não é só porque eles tiveram fé, irmãos. A fé sem obra, ela é fé morta. O que adianta? O que adianta, irmãos? A fé sem obra, ela é morta. O que significa isso? Fé sem atitude. Fé sem ação. A fé não move você, então ela não tem utilidade em você. Você vê toda essa grandeza de Deus. Deus existe. Mas você não tem relacionamento com Ele. Ela não move você a querer se aproximar dEle, a estar com Ele, a conhecer Ele. E eu falei, Ele não é uma religião, não é uma denominação, é conhecer Deus, através da palavra dEle. Então agora, irmãos, tudo fica diferente. Porque quando você tem uma atitude, eu quero conhecer o meu Criador. Aí tudo fica diferente. Por quê? Porque você vai se ousar a entrar nas esferas, entende? Espirituais. No mundo espiritual que existe, no reino de Deus que existe. E que está aqui. Só que muitos não veem. Pensa que isso aí é uma coisa, é uma conversa de utopias. Entende isso? Mas que a realidade da existência de Deus é muito maior do que os nossos olhos possam ver. E essa nova aliança, irmãos? Como que funciona essa nova aliança? Porque as alianças que Deus fez no passado, elas perduraram, Deus é fiel e cumpre ela até hoje. Mas Ele fez novas alianças. E uma delas está estabelecida pelo próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus, irmãos. E o que acontece quando o Filho de Deus veio, desceu, e Ele promete agora? Deus também derrama o seu sangue, porque é no sangue de Cristo que nós teremos a nova aliança. É no sangue de Cristo que nós entraremos de novo, como acesso a nos tornarmos filhos. É através do que Cristo faz com o sangue dele derramado lá na cruz do Calvário. Porque Ele derramou, então Ele pode fazer em nossas vidas. Nós temos acesso a Deus por causa do Filho, que derramou o seu sangue por nós. Então a mesa do Senhor tem muitas riquezas que estão estabelecidas nessa nova aliança. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar diante do Senhor. Irmãos, como eu queria, me aprofundar aqui em algo muito maior que o Senhor tem para nós. Irmãos, o propósito eterno de Deus hoje é revelar essa nova aliança para mim e para você. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele nos ama de tal maneira que Ele tem hoje um propósito de revelar essa nova aliança para nós. Aquele que pertence ao Senhor deve conhecer esta aliança, pois de outra sorte não poderá captar o propósito eterno de Deus em sua existência. Se você não tiver interesse de conhecer essa nova aliança, você nunca terá experiências com Deus. A Bíblia nos diz que Adão, até Moisés, o pecado reinou pela morte. Romanos 5, a partir do versículo 14. Ora, durante esse período, o propósito eterno de Deus ainda não fora revelado, mas quando Deus preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti
serão abençoados todos os povos da terra. Irmãos, espera aí. Vamos entender isso aqui. Existe uma promessa de Deus, que Ele abençoaria todos os povos da terra. Não era só o povo de Israel. Por isso que nós temos que entender essa nova aliança. Que nova aliança é essa? Que nós, agora, estaremos sendo alcançados. Essa é a graça, irmãos. E nós precisamos entender ela. Agora nós vamos começar a viver aqui nessa terra de forma totalmente diferente. A nova aliança é o maior tesouro do universo. Qual é o propósito eterno de Deus? Em palavras mais simples, irmãos, vamos entender o seguinte: Deus abriu um caminho para chegar ao homem que Ele criou. Ele mesmo nos criou e nós fechamos o caminho de acesso a Ele. Então Ele veio, abriu um novo caminho de acesso a tudo aquilo que Ele tem preparado para mim e para você, e que nós não conseguimos. Ele está abrindo um caminho para que nós possamos ter acesso. Na eternidade, antes do início do tempo, antes que o céu e a terra e o homem fossem criados, Deus já havia concebido esse propósito. Efésios 1, 4 e 5, Romanos 8, 29 e 30, tudo está falando que antes Deus nos conheceu nele. Ele criou o homem, irmãos, com a sua própria imagem e semelhança, e colocou no jardim. Irmãos, Deus está nos dando fragmentos do seu amor, da sua vida. E nós precisamos começar a ter essas antenas. Temos um receptor ligado para aprendermos, para conhecermos mais desse amor de Deus que está derramado. Entende isso? E agora, irmãos, hoje nós vamos ter que encerrar aqui. Eu não vou poder continuar, porque se eu entrar aqui em determinados assuntos, o nosso tempo vai estourar. E hoje eu quero que você entenda: Deus é um Deus de aliança. Se você não tem aliança com Ele, eu não falei que você tem que fazer alguma condição. Você vai acender 30 velas, você vai rezar 30 vezes, 150 vezes, você vai ir lá para Ilmas e voltar de a pé, de joelho. Não existe condições. O que existe é você ter um coração aberto para receber o seu Criador. Essa é a condição. Não existe um ritual. O que existe é um coração aberto, que está disposto a receber o Deus de aliança. Vamos colocar de pé?